Vamos falar sobre divórcio. Você sabia que a taxa atingiu seu maior percentual, chegando a 46,6%, segundo dados do IBGE? Entre os evangélicos, esse número também cresce. Agora, por que as opiniões dos pastores se divergem tanto a respeito desse tema tão polêmico? Nós resolvemos conversar com o pastor Vince Barros, que, à luz da Bíblia, esclarece o que realmente está escrito na palavra a respeito do divórcio e recasamento. Você continua assistindo a série que nós gravamos com o pastor Vince Barros para o quadro A Luz da Bíblia. Acompanhe. Eu gostaria que o senhor mostrasse isso para nós na Bíblia, por favor. Marcos, no capítulo 10, o texto é a partir do versículo 2 até o versículo 12. E eu quero logo trazer um texto que é Mateus, capítulo 19, versículos 3 até o versículo 12, porque esses dois textos, e a gente vai ler outros, esses textos, eles mostram a respeito do que é um casamento. Para Deus são textos correlatos, mas Marcos nos traz uma palavra que vai elucidar o tema em si. A Bíblia diz aqui que os fariseus, eles estavam procurando colocar Jesus à prova, a partir do versículo 2. A palavra mostra, então, sobre o que ordenou Moisés, porque a gente tem que ir lá no Velho Testamento para entender isso. Aí a palavra mostra que Moisés permitiu a carta de divórcio e repudiar, mas Jesus respondeu a respeito de Moisés. Foi por causa da dureza dos seus corações que Moisés fez isso. Porém, desde o princípio não foi assim, porque Deus criou homem e mulher e tornou os dois numa só carne. E a palavra diz que o homem e a mulher deixará seu pai e sua mãe e se unirão e serão uma só carne, os dois. Então, agora que Deus trabalhou isso e que deixou claro isso, ele diz assim: portanto, o que Deus uniu, ajuntou, não o separe o homem. O texto diz assim: em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, é um texto que não deixa dúvida. A gente não precisa nem interpretar, porque o texto por si mesmo é bem claro, né? É claro. Não tem segundo casamento, e os que estão no segundo casamento, à luz da palavra, eles estão numa condição de adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Tem um texto importante aqui em 1 Coríntios, dos capítulo 6, versículos 9 até 11, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, pastor Vince, a Bíblia ela é bem radical sobre esse assunto, então, né? A palavra de Deus, ela não deixa essas brechas. Eu creio que essa questão da exceção, que alguns dizem, na questão do segundo casamento, isso
não existe exceção. O casamento para Deus é indissolúvel. Mas sobre esse assunto nós vamos continuar depois do intervalo, porque tem muita coisa que eu quero perguntar sobre situações, por exemplo, em que a mulher é agredida pelo marido, sofre agressões. Como é que ela tem que fazer? Ela vai viver o resto da vida com essa pessoa? Né? Então tem muitos casos aí que estão acontecendo e que eu gostaria de debater isso com você logo depois do intervalo, tá bom? Ok. Bom, e de volta, pastor, eu já começo fazendo aquela pergunta que a gente deixou no ar aí, né, sobre essa questão. Em casos de agressão, em que a mulher sofre agressão por parte do marido e ela se divorcia, nesses casos, a Bíblia também condena o divórcio? A Bíblia é muito clara sobre essa questão do divórcio. Em Malaquias 2:16 está escrito: Deus odeia o divórcio. Então, o que acontece com o homem? Nós vamos ter N argumentos: agressão, estupro, eu me casei bêbado, ele é bêbado, estelionatário, ladrão, etc., vários família, motivos, né? Muitos motivos, mas nós temos que pegar o que a Bíblia diz. Deus odeia o repúdio, é a palavra. E, tá bom, tem textos que vão nos mostrar que se a parte que não conhece a Deus, ela quer se separar, então quem conhece a Deus não pode impedir isso. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, são vários versículos que mostram nessa questão toda que se eu conheço a Deus, eu não posso me separar. A partir do versículo 11. Se o cônjuge quiser se separar? Não pode impedir. Porque essa parte que quer se separar, é bom lembrar, não tem princípio. Porque o cristão não pode, à luz da palavra, pedir a separação, o divórcio, porque ele elimina a questão do perdão. Deus é perdão. Ele exorta a todos os homens na terra, através da nossa união, que os homens se reconciliem com Ele, com Deus e com o cônjuge. Então, aqui mostra em vários versículos, 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 11, que se acontece uma separação, que de fato o que Deus quer é uma reconciliação. Isso é a parte que conhece a Deus, sempre uma reconciliação. Se alguém é casado dentro de uma situação de que o cônjuge é incrédulo, o que Deus nos mostra é que tem que haver também uma vida permanente, porque a Bíblia diz assim: o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Então, não tem separação à luz da palavra. Agora, pode acontecer que uma dessas partes se separe. Aí a Bíblia diz assim: se separar, que não se case. É o que diz a palavra. Nossa, pastor, e a pessoa está condenada então a ficar solteira aí o resto da vida? Então... Eu quero de novo então lembrar um texto que a gente não leu, mas que a Bíblia diz aqui em Mateus, e acho que responde essa pergunta. Quando os discípulos perguntaram a respeito de casamento, eles tiveram exatamente a sua reação, dizendo assim: então não convém casar. Se é assim, não convém casar. Mas Jesus disse, Mateus 19, no versículo 11, nem todos são aptos para receber esse conceito, esse ensino, mas aqueles que lhe é dado, aqueles que têm uma revelação. Aí a palavra diz no versículo 12, e aqui eu creio que responde a sua pergunta: há eunucos de nascença,
Nós temos lá na congregação um eunuco de nascença. Há outros que os homens o fizeram tais, porque eles cuidavam do harém, eles foram castrados. E a Bíblia diz, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então tem uma posição que nós podemos consagrar a nossa vida entendendo que um dia nós somos casados e que só a morte pode nos separar. Está escrito em Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3, que o homem está ligado à mulher enquanto ela vive. A mulher está ligada ao homem enquanto ele vive. Então, somente a morte pode romper com esse vínculo, esse pacto, essa aliança. Então, a posição dessa pessoa que agora está sozinha é consagrar a sua vida ao Senhor. Ela não pode colocar o sexo, a felicidade acima da palavra de Deus. É a palavra de Deus que manda, que determina, que ordena. Seria o caso, então, dessa pessoa acreditar e orar para que Deus possa restaurar esse casamento? Essa é a posição que é linda. Nós poderíamos compartilhar aqui uma quantidade de exemplos de homens e mulheres que oraram e que tiveram seus casamentos restaurados. Elas foram reconciliadas e agora os filhos têm o padrão de uma família. Eu sou filho de uma relação extraconjugal e tive também uma situação familiar conturbada. Hoje sou casado há 37 anos com a mesma mulher. Eu louvo a Deus porque Deus colocou isso no meu coração, que os meus filhos, eles teriam um modelo de família, de reconciliação. Tive dificuldades com a minha esposa e ela teve comigo? Tivemos. Mas a palavra da indissolubilidade do casamento e da reconciliação, da humilhação, do quebrantamento, sempre prevaleceu lá em casa. E os nossos filhos, eles têm um modelo de família, um modelo que eu não tive. Muitas vezes eu oro e choro diante de Deus para que Deus possa conservar o meu casamento até o fim como um testemunho para a glória de Deus. A gente vive bem, mas temos problemas igual qualquer família na terra. E o problema é resolvido com oração, com perdão e com humilhação. E uma coisa importante, né? Permita colocar, porque algumas pessoas vão dizer assim, dentro dessa pergunta, mas eu não sou feliz, acabou o amor. A Bíblia diz assim, o amor jamais acaba. 1 Coríntios, no capítulo 13, no início do versículo 8. Pastor Vince, nós vamos continuar essa conversa no próximo programa, porque eu sei que tem muito assunto, o assunto realmente é bem complexo e polêmico, diverge da opinião de muitos outros pastores também, mas enfim, nós queremos continuar abrindo esse espaço aqui no programa referencial para estar debatendo e ver, à luz da Bíblia, o que de fato está escrito sobre o divórcio. Então, no próximo programa a gente continua esse bate-papo, pode ser? Ok, né? Muito obrigada. Olha só, se você ainda tiver dúvidas a respeito deste assunto ou quiser fazer uma pergunta ao pastor Vince Barros, você pode encaminhar para o e-mail que está aparecendo para você aí na tela, ok? Muito obrigada pela sua companhia, o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser rever as matérias exibidas no programa de hoje, você pode acessar a nossa página no Facebook. Fiquem com Deus e lembre-se, o programa referencial agora está sendo exibido nos dias de quarta e sexta, às 18 horas e também com reprise na madrugada de sábado para domingo. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Tchau! Programa Referencial. Oferecimento Potiguar, o melhor em acabamento para o seu lar. Casa Blanca, sua casa nobre e completa. Mateus Supermercados, você no coração da gente.